Imagine um torcedor apaixonado, sofrido, fiel. Agora, coloque ele diante de um vídeo com todos os gols que o time dele levou no campeonato. É quase um filme de terror, né? Mas aqui não é para fazer drama gratuito, e sim para entender o porquê. O Vitória está pagando caro por erros que se repetem como um disco arranhado, e se não mudar esse padrão agora, o destino na Série A está praticamente selado. Não é exagero, é constatação. E é sobre isso que a gente vai falar agora, o que está afundando o Leão e o que, de fato, pode ser feito. Foram 24 gols sofridos até aqui. E não é só azar, não é só vacilo pontual. Existe um padrão, existe um comportamento que se repete com frequência assustadora. A gente vai detalhar aqui as jogadas, mas o foco não é só mostrar o que deu errado. É entender o que precisa mudar urgentemente. E uma das coisas mais gritantes é a fragilidade do Vitória nas jogadas de cruzamento. Dos 24 gols sofridos, 16 vieram de bolas cruzadas na área. E desses, 12 foram diretamente ligados ao jogo aéreo adversário. Ou seja, mais da metade dos gols que o Vitória tomou até agora foram da mesma forma, bola alçada na área, jogador adversário se antecipando ou finalizando livre. E isso não pode ser coincidência. Isso é falha de sistema, de treino, de leitura de jogo. É um padrão claro que precisa ser estancado. E o mais revoltante não é só tomar esses gols. É a forma como eles acontecem. Em vários desses lances, o Vitória está em superioridade numérica dentro da área. Sim, isso mesmo. Tem mais jogadores rubro-negros defendendo do que atacantes adversários tentando finalizar. E mesmo assim o gol sai. A gente viu isso contra o Juventude, por exemplo. Mesmo com um jogador a mais em campo, o time tomou bola aérea como se tivesse em desvantagem. E não é falta de tentativa, não. A comissão técnica já tentou de tudo, mudou o sistema de marcação, variou entre linha mista e individual, trocou o zagueiro, testou volante mais alto, tentou até mudar centroavante para ajudar na recomposição e bola parada. E nada funcionou. A zaga continua entregando. E se a defesa não acompanha a melhor ofensiva, o time vai continuar tomando mais do que consegue fazer. Se a gente for voltar nos lances, é nítido. Contra o Sport, por exemplo, o bloqueio do cruzamento foi praticamente inexistente. O lateral do adversário teve todo o tempo do mundo para levantar a cabeça e colocar a bola na área. Contra o São Paulo, mesma coisa, jogada rápida pelo lado, triangulação simples, linha de fundo livre e bola na área com total liberdade. Contra o Flamengo, o Fortaleza, o Ceará, é o mesmo roteiro. Um replay do erro. E isso mostra que o problema não é só dentro da área. Começa antes. O Vitória tem sido extremamente passivo na hora de pressionar o portador da bola. Não encurta, não pressiona, não bloqueia. E se o cruzamento acontece livre, a chance de tomar gol só aumenta. Porque mesmo com mais jogadores na área, o posicionamento é ruim, o acompanhamento é falho, e os desmarques dos adversários acontecem com facilidade. E se o cruzamento vem com qualidade e frequência, vai sair gol. Não adianta querer resolver só na base da vontade. Tem que ter treino específico, ajuste de comportamento, leitura tática e, sim, talvez até mudança de convicção. Porque não dá para seguir insistindo num modelo que claramente não funciona. E o torcedor vê isso. O torcedor já cansou de ver gol igual. Bola na linha de fundo, cruzamento, jogador entrando livre. E o que machuca é saber que esse filme vai se repetir se algo não for feito agora. Porque os números não mentem. E os jogos estão aí para mostrar. E quando a gente olha para a bola parada, aí o buraco é ainda mais fundo. O Vitória sofreu vários gols de escanteio, de falta lateral, de jogadas ensaiadas simples. Contra o Juventude, por exemplo, o autor do gol estava completamente livre. Ninguém marcou, ninguém acompanhou, e a bola morreu no fundo da rede. Contra o Atlético Mineiro, o mesmo cenário, escanteio curto, cruzamento na área, vaga parada e gol. A sensação é que o time até sabe o que vai acontecer, mas não consegue reagir. E aí entra outro ponto que não pode ser ignorado, a questão da concentração.
Nos minutos finais, então, o Vitória se perde completamente. São vários os gols sofridos nos acréscimos, quando o time deveria estar mais ligado do que nunca. E isso não é só parte física, é também emocional. A defesa se desorganiza, a cobertura some e o adversário aproveita. Agora, não dá para falar só de sistema tático e ignorar a parte individual. Tem jogador que, sim, precisa evoluir. Tem atleta que não pode continuar cometendo os mesmos erros. Zagueiro que não acompanha desmarque, lateral que não fecha espaço, volante que não ajuda no bloqueio, tudo isso se soma ao caos. E quando a bola chega na área, fica parecendo que ninguém sabe o que fazer. E isso é assustador. Porque não adianta ter 3 zagueiros, 2 volantes altos e 5 jogadores na área se ninguém está realmente atento ao que o adversário está fazendo. O futebol não perdoa distração. E aqui entra um ponto-chave da análise: o adversário se movimenta melhor. Simples assim. A maioria dos gols sofridos do Vitória de cabeça ou em cruzamentos não são só por falha de marcação. São também por mérito de quem atacou a bola. O adversário se desmarca com facilidade, faz o famoso gato, que é aquele movimento de enganar para um lado e ir para o outro, e os zagueiros do Vitória não acompanham. Olham mais para a bola do que para o jogador. E aí o gol é só consequência. Isso é leitura de jogo. E precisa ser trabalhado exaustivamente. Agora, você pode até pensar: mas é só cruzamento, então é só marcar melhor dentro da área. Mas não é tão simples. Porque para a bola chegar na área com tanta frequência, tem um caminho que não está sendo bloqueado. O Vitória não tem conseguido impedir que o adversário construa as jogadas pelas laterais. Os pontas e laterais não têm sido eficientes no primeiro combate. E se o cruzamento vem com espaço e tranquilidade, a chance de tomar o gol aumenta. Então, a falha começa lá no início da jogada. É um efeito dominó. Falha no bloqueio do lado, falha no posicionamento dentro da área, falha na marcação individual. A soma disso é um gol contra o Vitória. E é por isso que a discussão não pode ser só sobre trocar jogador. Não adianta só contratar mais um zagueiro. É preciso rever a estrutura tática. Talvez voltar a testar com 3 zagueiros, como o Carille chegou a fazer, pode ajudar. Mas mais importante do que isso é treinar comportamento defensivo. Ensinar o time a dividir a atenção entre a bola e o adversário. Ensinar a atacar a bola, a posicionar o corpo corretamente, a não deixar o atacante adversário se antecipar. Parece básico, mas se o básico não está funcionando, tem que voltar e recomeçar por aí. Outro ponto que chama atenção é que, mesmo com essa fragilidade defensiva, o Vitória tem melhorado ofensivamente. Com Carille, o time passou a ter mais organização no ataque, consegue criar, infiltrar, trocar passes no último terço. Fez 2 gols em 3 jogos, algo que antes era raro. E isso é bom. Mas se a defesa não acompanhar, vai ser sempre aquela história de cobertor curto. Faz 2 e toma 3. E aí não tem evolução que se sustente. O ataque pode até funcionar, mas se a defesa for uma peneira, não tem como somar pontos. Gente entende que parte da dificuldade vem do elenco. Alguns jogadores não têm o perfil físico ou técnico ideal para esse tipo de jogo. Mas mesmo assim, não justifica repetir os mesmos erros. Já deu tempo suficiente para identificar o problema. E o torcedor tem todo o direito de cobrar. Porque o que mais se viu até aqui foi um time que não consegue competir defensivamente. Que não rebate, que não corta cruzamento, que perde a primeira e a segunda bola. Que tem mais jogadores na área e mesmo assim toma o gol. Isso é inadmissível para quem quer ficar na Série A. E, olha, não é uma crítica pela crítica. É uma análise baseada em fatos, em vídeos, em padrões. Não dá mais para tratar como acidente. É comportamento. E comportamento se treina, se corrige. Precisa treinar mais forte, mais focado. Precisa ter cobrança. Precisa ter revisão de conceitos. Porque esse discurso de já tentamos de tudo não pode virar desculpa. Tem que tentar mais. Tem que fazer o simples bem feito. Defender bem a área é obrigação. Não é bônus.
É o mínimo que se espera de um time profissional. E se o Vitória não conseguir isso, a Série B vira destino inevitável. Mas olha só, quando a gente fala que o Vitória precisa reagir imediatamente, não é da boca para fora. Porque a realidade da tabela não perdoa. O time vem flertando perigosamente com o rebaixamento e, se continuar se comportando como vem se comportando na fase defensiva, não vai ter VAR, não vai ter reforço de última hora, não vai ter milagre que evite a queda. E o pior de tudo é ver que, mesmo quando o adversário está em inferioridade numérica ou sem muita articulação ofensiva, ainda assim o Vitória entrega. Entrega porque falta leitura, entrega porque falta imposição, entrega porque não consegue controlar o espaço mais nobre do campo, a própria área. E aí entra um ponto crucial que muita gente deixa passar: o adversário entendeu como o Vitória joga. E mais do que isso, entendeu como o Vitória não consegue se defender. É só forçar jogada pelos lados, triangulação simples, chegar na linha de fundo e cruzar. O script é quase automático. E o Vitória segue dando espaço, segue errando o posicionamento, segue sendo previsível em suas falhas. O problema não é o adversário ter mérito. Isso faz parte. O problema é que o Vitória facilita. E facilita sempre da mesma forma. É aí que a bronca fica grande. Por que não dá para um time da Série A ser tão vulnerável em um fundamento tão básico do jogo? O mais doído é que isso não acontece porque o time está sempre desorganizado. Em vários lances, a estrutura defensiva está montada. Os jogadores estão ali. Mas a postura é passiva. É como se o time estivesse esperando o cruzamento acontecer para depois reagir. Só que é na elite do futebol brasileiro, quem reage por último, perde. Falta pro Vitória aquela agressividade sem bola. Aquele instinto de antecipar, de encurtar espaço, de morder o adversário antes do passe decisivo. E isso não é questão só de esquema. É mentalidade. É comportamento coletivo. É cultura de jogo. E se esse tipo de ajuste não for feito, não importa se é com 3 zagueiros, com linha de 4, com 2 volantes mais altos, vai continuar falhando. A gente tem falado muito de bola parada, mas tem outra questão que vem se repetindo e que também precisa ser olhada com lupa: as sobras. A quantidade de gols sofridos em lances de segunda bola é absurda. Contra o Mirassol, por exemplo, o Vitória até consegue cortar o primeiro cruzamento, mas ninguém acompanha a segunda jogada. O adversário domina, ajeita e finaliza sem ser incomodado. Contra o Internacional, a mesma coisa. A bola sobra na entrada da área, e não tem um jogador do Vitória posicionado para dar o bote, para contestar o chute. Isso mostra que o problema também está na compactação. O time defende em linha baixa, mas não acompanha a zona do rebote. E aí qualquer chute de média distância vira um perigo real. E veja, ninguém aqui está dizendo que é fácil resolver tudo de uma hora para outra. Mas também não dá para aceitar passivamente que essas situações continuem acontecendo. É necessário corrigir com urgência, e isso passa por trabalho no campo, sim, mas também passa por leitura analítica. É preciso estudar cada um desses gols sofridos. Entender os momentos da partida em que eles acontecem. Observar a postura dos jogadores, quem deveria estar marcando quem perde a disputa, quem permite o cruzamento, quem deixa o adversário se desmarcar. Esse tipo de análise é fundamental para a evolução. Porque se for só treinar cabeceio e posicionamento em escanteio sem entender o contexto, o erro vai continuar se repetindo. E o torcedor sente isso. O torcedor olha para o campo e vê que tem coisa errada. E a maior prova disso é o desabafo que vem crescendo nas redes sociais. A galera não está mais pedindo reforço só por reforço. Está pedindo perfil. Jogador que entre em campo com gana, que assuma a bronca, que chegue para resolver e não para compor elenco. Porque o que falta ao Vitória hoje é competitividade no setor defensivo. É jogador que ganhe duelo, que encurte espaço, que se antecipe. E é triste falar isso de um time que carrega tanta história, tanta camisa, mas a realidade é dura. O Vitória está se comportando como um time que não quer ficar. E isso, em um campeonato tão implacável como a Série A, é sentença de morte. E é importante lembrar que os dados não são frios.
Eles gritam. Quando a gente fala que o Vitória tomou 12 gols em jogadas aéreas e 16 em cruzamentos, não é apenas um número. É um alerta vermelho. É a confirmação de que existe um buraco escancarado no sistema defensivo que ninguém conseguiu tapar até agora. E mais do que isso, é a prova de que os adversários já perceberam como explorar esse ponto fraco. E vão continuar explorando. Enquanto não houver uma mudança clara de postura, não tem como competir de igual para igual. O que mais incomoda é que essa vulnerabilidade atinge até os jogos em que o time está melhor. Quantas partidas o Vitória começou vencendo, controlando bem, e na reta final entregou o resultado por conta de bola aérea? É como se o relógio fosse inimigo. Os últimos 15 minutos de cada tempo parecem um filme de terror. E isso não é acaso. É como se o time estivesse avisando aos adversários: cruza aí que uma hora a gente falha. E isso não pode acontecer. Isso tem que parar. O torcedor já entendeu. A comissão técnica já sabe. Falta os jogadores absorverem isso de verdade. Porque ainda há tempo. Ainda tem 19 jogos pela frente. Ainda dá para reagir. Mas só se a atitude mudar. Só se a defesa entender que não dá mais para tomar gol de cabeça com 3 defensores na área marcando o vento. Só se cada cruzamento adversário virar um motivo para se matar pela bola. Porque do jeito que tá, é ladeira abaixo. E a próxima parada é o Flamengo, no Maracanã. Um teste cruel, difícil, contra o time que mais faz gol de bola parada no campeonato. Vai ser um jogo que pode servir de ponto de virada ou de confirmação da derrocada. A escolha é do Vitória. Ou entra em campo com alma de leão e defende a área como se fosse a última coisa a ser feita no mundo, ou vai sair de lá com mais uma derrota e um pé ainda mais fundo na zona de rebaixamento. É hora de acordar. Ou acorda agora, ou não acorda mais. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os bastidores do futebol nordestino estão em ebulição com a confirmação do que muitos já sussurravam nos corredores da Arena de Pernambuco. Lucas Lima, destaque nas últimas temporadas, acertou sua transferência para o Sport Clube Vitória. O anúncio oficial ainda gera debates acalorados entre torcedores e comentaristas esportivos, pois a expectativa era de que o jogador pudesse permanecer em clubes de maior projeção nacional. O burburinho nos fóruns de discussão e nas redes sociais aponta que o Vitória conseguiu convencer Lucas Lima não apenas com uma proposta financeira atrativa, mas também oferecendo um papel central no time, o que reforça a estratégia do clube baiano de se reerguer em competições nacionais. Analistas ressaltam que o movimento surpreende pelo timing, já que a janela de transferências ainda promete reviravoltas, mas a sensação é de que a negociação foi meticulosamente planejada, refletindo o interesse do Vitória em se tornar protagonista na Série B e, quem sabe, retomar seu prestígio no cenário nacional. Entre especulações sobre salários, bônus e cláusulas contratuais, o nome de Lucas Lima virou tema de pauta diária, com jornalistas esportivos investigando detalhes do acordo e imaginando como ele se encaixará na tática do técnico que comanda o clube atualmente, enquanto torcedores dividem opiniões sobre a efetividade do reforço. A movimentação, entretanto, não se limita apenas à questão financeira. Há rumores insistentes de que o Vitória utilizou sua influência junto a empresários e conselheiros do jogador para garantir que Lucas Lima se tornasse parte do projeto de reconstrução do elenco. Fontes próximas à diretoria do clube indicam que houve reuniões intensas nos últimos dias, em que estratégias de marketing, visibilidade na mídia e até incentivos futuros foram discutidos para persuadir o atleta. O burburinho indica que a chegada de Lucas Lima poderá trazer impacto direto na moral do elenco, servindo como catalisador para que outros talentos também considerem o Vitória como destino viável. O clube, que nos últimos anos sofreu com oscilações na Série B, vê no jogador uma possibilidade de atrair mais público aos estádios, aumentar o engajamento da torcida nas redes sociais e fortalecer o relacionamento com patrocinadores, o que coloca a transferência como mais do que uma simples contratação. Críticos, por outro lado, questionam se a pressão sobre Lucas Lima não será excessiva, já que o histórico recente do Vitória indica desafios estruturais e administrativos que vão muito além do talento individual de um jogador.
tornando o desempenho dele um assunto de atenção diária e fonte de discussões acaloradas em podcasts e blogs esportivos. A expectativa em Salvador é de que Lucas Lima seja apresentado em grande estilo, algo que alimenta o rumor de que a diretoria do Vitória pretende utilizar a estreia do jogador como marco para uma nova fase do clube. Torcedores já especulam sobre o uniforme que ele vestirá, sobre o número que escolherá e sobre como o estilo de jogo dele será adaptado às estratégias do time. Há também uma corrente crescente que aposta que sua chegada poderá provocar um efeito dominó, incentivando atletas que estavam indecisos sobre permanecer no clube a renovar contratos ou até retornar de empréstimos. Jornalistas esportivos apontam que a movimentação de Lucas Lima não é apenas técnica, mas também simbólica, sinalizando a intenção do Vitória de se reposicionar no cenário nacional, recuperar a força de sua marca e reconquistar o prestígio perdido em anos recentes. A imprensa baiana destaca que a gestão do clube terá de lidar com expectativas elevadas, pois a torcida agora se concentra em resultados imediatos, reforçando o caráter de pressão que envolve a contratação, mas também alimentando a narrativa de que Lucas Lima poderá se tornar peça central na reconstrução de um time que busca resgatar sua identidade e protagonismo. No meio desse turbilhão de rumores, surgem também especulações sobre o impacto da chegada de Lucas Lima no ambiente interno do clube. Alguns setores sugerem que ele poderá atuar como líder dentro de campo, influenciando a postura de jovens talentos e reforçando a competitividade do elenco. Há quem diga que a transferência foi planejada considerando o equilíbrio entre experiência e juventude, tornando Lucas Lima um símbolo da estratégia de renovação do Vitória, ao mesmo tempo em que mantém referências importantes para a torcida. Especialistas em futebol comentam que, se o jogador corresponder às expectativas, o time poderá apresentar uma evolução técnica significativa, não apenas em termos de resultados, mas também na construção de jogadas e na dinâmica coletiva. O que torna um rumor mais do que mera especulação, ele se transforma em pauta obrigatória para todas as análises esportivas do Nordeste. Ao mesmo tempo, críticos lembram que o sucesso dependerá de fatores externos, como adaptação ao estilo do técnico, química com companheiros de equipe e respostas do público, elementos que prometem alimentar discussões acaloradas e palpites incessantes sobre a trajetória de Lucas Lima no Vitória. Enquanto os torcedores aguardam ansiosos pela confirmação de detalhes da contratação e possíveis aparições públicas de Lucas Lima, o clima de expectativa alimenta conversas em bares, redes sociais e programas esportivos, consolidando o rumor como parte do cotidiano da cidade. Há especulações sobre negociações paralelas, possíveis reforços complementares e mudanças estratégicas que podem acompanhar a chegada do jogador, tornando o momento ainda mais efervescente. A imprensa esportiva sugere que a movimentação do Vitória pode servir como um exemplo para outros clubes do Nordeste, mostrando como uma contratação de peso pode influenciar não apenas o desempenho técnico, mas também a imagem institucional do time. Entre análises de desempenho, projeções de gols e comparações com passagens anteriores de Lucas Lima por outros clubes, o burburinho continua intenso, demonstrando que o futebol vai muito além das quatro linhas e se mistura a expectativas, sonhos e debates apaixonados de uma torcida que agora começa a imaginar o futuro com um novo protagonista, consolidando o rumor como realidade iminente e transformando a notícia em pauta central no calendário esportivo local e regional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!